Eu gostei de começar com a frase aqui do livro Memórias de um Revolucionário, do Victor Sage, porque nós estamos trabalhando com a memória. E para mim a memória é subversiva, é transformadora, e a gente tem que olhar a memória como se fosse um carro com retrovisor e para-brisa. Nem a gente pode ficar só olhando para trás, nem pode ficar desprezando o que aconteceu. E tem uma coisa aqui que eu acho muito forte, que ele diz: o que há de terrível quando procuramos a verdade, dizia um ensaísta francês, é que a encontramos. Quando eu fui preso em 72, eu me propus a discutir a memória. O que eu vivi, eu tinha que testemunhar. Por isso que quando eu fiz quando eu fui julgado na auditoria militar, eu fiz uma carta-defesa, que está nesse livro aqui, que eu disse o seguinte, ó. Eu acho que nessa carta-defesa eu assumo claramente o seguinte: tem que ser foi uma carta chamada Carta de Autodefesa apresentada no julgamento da guerrilha, que eu fiz uma carta de defesa mostrando tudo que tinha acontecido comigo e com os companheiros no sul do Pará, que está nesse livro Escolhas Políticas, né? E para mim sempre foi importante essa memória. Em seguida, quando eu saí da prisão, eu procurei as famílias que eu conhecia dos companheiros que morreram no Araguaia, porque eu convivia com muitos deles no movimento estudantil de 68, e procurei essas famílias para testemunhar que eu tinha convivido com seus filhos, com suas filhas, com seus irmãos, com suas irmãs, esposos e esposas. E foi um trabalho que, para mim, a minha relação com a memória sempre foi muito forte, porque era um dever meu. Eu, como sobrevivente de uma geração que boa parte da liderança foi eliminada, eu tinha que testemunhar. Então, para mim, é um dever com a nova geração, com o país, com a história, com o povo, com esse teu esforço, que eu acho muito louvável, de resgatar essa memória, não como algo que a gente olha na parede como nicho, mas como algo que se transforma no presente e no futuro. E é muito atual discutir essa memória hoje, tanto diante da situação brasileira como mundial. Então, quando eu iniciei a minha militância política, na verdade, quando eu saí da roça, porque eu tinha um objetivo quando eu trabalhava na roça, como o filho mais velho de 11 irmãos, trabalhando na roça com meu pai, que morreu em 2016, com meus irmãos. Eu era o mais velho, trabalhava na roça, trabalhei na seca em 58, e meu objetivo era estudar. Era estudar. E quando lá não tinha colégio público no interior, e eu passei naquele famoso exame para ganhar bolsa. Eu ganhei uma bolsa no colégio particular, e eu não tinha colégio público. Aí o padre que celebrava lá, no Encantado, que era um povoado, ele me convidou para ir para Senador Pompeu, e eu morava com ele na casa paroquial, tinha direito à comida, à moradia, e estudava no colégio, tinha dois colégios, Nossa Senhora das Dores e Cristo Redentor. E foi nesse contato com o padre Salmito, que é um grande amigo meu. Ele já naquela época estava muito influenciado pelo Concílio Vaticano II, muito influenciado pela JEC, JIC, né? E eu participei da JAC, Juventude Agrária Católica. Eu participava dos congressos, eu participava das reuniões, inclusive eu participei do Congresso Nacional da JEC em Campina Grande, quando eu vi pela primeira vez o Frei Beto, o Frei Tito, companheiros que estavam nesse congresso da JEC em Campina Grande. Então eu saí da roça com a ideia de ser doutor, para tirar minha família daquela situação, e a política foi me influenciando. E eu acho que foi uma coisa muito importante pelo trabalho com a juventude agrária que o padre Salmito fazia na cidade de Senador Pompeu. Quando eu fui para Fortaleza em 64, porque não tinha científico nem colegial, só tinha ginásio, eu fui para Fortaleza morar com a família amiga do padre Salmito. Eu tinha direito à moradia e à comida, e fui para continuar o curso. Aí eu fiz o artigo 99, que era economizar 3 anos em 1 ano, fazer vestibular, entrar na universidade, arranjar um emprego e seguir minha carreira, que era o destino do filho da roça que quer estudar para virar doutor. Aí eu fui para Fortaleza, fiz vestibular, meu primeiro emprego foi na IBM, como
operador de computador da época, não era o computador moderno, era o 1401, e eu estava seguindo a carreira, faculdade e trabalhando, né? E foi quando eu entrei na faculdade, em 66, 67, e aí eu fiz um momento de grande escolha política, que eu ia virar um executivo, um jovem promissor dentro da IBM, eu ia para a luta política. Aí eu fui eleito no primeiro ano presidente do Centro Acadêmico, no segundo ano do DCE, e aí o caminho já estava delineado como uma escolha política, tá certo? E naquele momento de 67, começou 66, 67, 68, foi um período muito intenso de luta política na universidade. Quem entrava na universidade não saía de lá sem marcas indeléveis daquele processo de revolução em todos os sentidos, no comportamento, na cultura, na política, na maneira de existir. E eu fui muito influenciado por esse processo. Eu já vinha de antes. Aí eu já vinha de antes, quando eu tinha contato com a JAC, que é a Juventude Agrária Católica, depois com a JEC, foi quando eu convivi, por exemplo, com o Frei Tito em Fortaleza, e fui trabalhando nessa perspectiva. Então, quando eu entrei na universidade, já foi numa visão, e 2, 3 meses depois eu já fui para a presidência do Centro Acadêmico. Quando eu cheguei em Fortaleza em 64, eu já tinha uma certa consciência política, eu não era militante. E eu fui estudar no Colégio Municipal, que em Fortaleza fica no centro da cidade, ficava no centro da cidade, agora é mais afastado. E teve eu me lembro que tinha a Praça do Ferreira, que a gente acompanhava os discursos, os comícios, a Central do Brasil, comício da Central do Brasil e tal. E tinha um sindicato muito forte, que era o Sindicato dos Ferroviários, que ficava perto da estação do Bonfim, ali é onde fica hoje a Estação Central. E eu ia nas assembleias como cidadão, não como militante. E eu estava no colégio municipal. E no colégio municipal aconteceu, nós fizemos uma manifestação lá, eu participei dessa manifestação, e começou uma certa perseguição no colégio municipal. Que eu estava no primeiro científico. Aí eu aproveitei e fiz os 3 anos, o chamado artigo 99, que são os 3 anos num ano só, e em 65, 66 eu fiz o supletivo, aí eu já estava pronto para entrar no vestibular. E a imagem que eu tenho de 64 era os debates que fazia através dos jornais do Brasil Gente, Panfleto, Última Hora, que eram os jornais que eu lia, as manifestações que tinha na Praça Zé de Alencar, né? E o Sindicato dos Ferroviários, que era o sindicato mais forte, era o que se comentava na época, era o Sindicato dos Ferroviários, que eu ia lá, a gente caminhava e tal. E quando teve o golpe de 64, teve uma manifestação na Praça Zé de Alencar, e nessa Praça Zé de Alencar, onde fica o Teatro Zé de Alencar, eu fui nessa manifestação. E toda a manifestação foi presa. Mas aí todo mundo saiu, meia hora depois todo mundo foi solto. Eu me lembro de 2 pessoas que me marcou muito nessa época, que depois eu reencontrei com eles, que eram líderes estudantis, que era o Parangaba, que era uma pessoa muito conhecida que estudava no Liceu do Ceará e era muito procurado. Depois eu encontrei com ele, com toda a história da clandestinidade e tal, lá na Amazônia. E essa figura que eu me encontrei com outro foi o Pedro Albuquerque, que é também estudante. Esses 2 eu me lembro bem. Aí foi essa minha participação em 64, naquele movimento de manifestações políticas em Fortaleza. Em Fortaleza tinha a figura do senador Tasso Gereissati, que era muito conhecido, né? Era senador pelo PTB, e tinha a figura da JEC, que era muito forte no movimento estudantil, né? Tinha a figura do padre Zé Alberto, que era muito amigo do então seminarista Frei Tito, que eram as pessoas que eu circulava lá em Fortaleza. E então era um clima de participação política. Quando veio o golpe, o ato institucional número 1, a repressão, muitas prisões, aí teve esse problema no colégio municipal, aí eu aproveitei, eu não fui perseguido nem expulso, aí eu aproveitei e saí do colégio municipal e fiz o artigo 99.
que era o Madureza. E passei no exame em 65, aí eu já estava pronto para ir para a universidade, para fazer vestibular. Coisa que aconteceu em 66, foi assim muito rápido. Neste período, eu morava com uma família de classe média baixa e foi uma solidariedade do padre Salmito, né? E eu fui trabalhar. Foi quando eu fiz, veja bem o paradoxo. A IBM foi contratada pelo então IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que depois dá no INCRA, para fazer o cadastramento das propriedades rurais. E esse cadastramento tinha que ser informatizado no sistema de computador da IBM. E eu fiz um concurso e passei para ser operador desses dados no computador do levantamento do INCRA, do IBRA, que depois virou INCRA. E eu fiquei mais ou menos um ano trabalhando lá para a IBM, mas pelo IBRA. Quando terminou o cadastramento, a IBM me convidou para ser funcionário da IBM. Aí eu fui trabalhar na IBM como funcionário da IBM em outras atividades. Aí eu estava mais ou menos caminhando para uma carreira acomodada de executivo, estudante, tá entendendo? Era esse o caminho. Foi quando eu entrei na faculdade e fiz uma escolha que eu sabia, eu tive uma espécie de sentimento que eu estava fazendo, eu estava numa encruzilhada, né? Entre um caminho de ser o doutor da família ou então de ser um lutador da família. Na minha cabeça ficava muito bem isso, olha, ou eu vou salvar a minha família, ou eu vou salvar todos que moram na roça, passa fome, seca, enfrenta o latifúndio, enfim, na região que meu pai mora, minha mãe mora até hoje, é uma região muito pobre. Então eu fiz essa escolha e aí entrei com tudo. Na minha vida eu sempre procurei, quando eu entro numa coisa, eu entro 100%, eu não entro pela metade. E foi assim quando eu fiz a opção pelo centro acadêmico, pelo DCE, pela clandestinidade, essas coisas assim, muito supetão. Aí eu fiquei em Fortaleza 65, 64, 65, 66, até 68. No final de 68, começo de 69, quando eu era presidente do DCE, da Universidade Federal do Ceará. E nesse período, eu experimentei as duas primeiras prisões da minha vida. A primeira foi quando eu vim para o Congresso, para o Conselho Nacional da UNE, para preparar o Congresso de Ibiúna, que foi uma reunião clandestina na Maria Antônia, que teve como consequência daquele choque com o Mackenzie. Eu ia sair da Maria Antônia e eles estavam prendendo todo mundo dele, só que eu era cearense e estava com a mala cheia de material para levar para o Ceará, e eu fiquei uma semana preso na Polícia Federal aqui de São Paulo. Como na época tinha habeas corpus, 5 dias depois eu fui solto com habeas corpus, foi mais ou menos em julho, agosto de 68. Inclusive esse foi o primeiro processo de condenação à revelia. Eu sou condenado junto com o Zé Disseu à revelia porque ele era o presidente da UEE de São Paulo, e o material era da UEE. A segunda prisão foi no Congresso de Ibiúna, quando eu vim representando a delegação do Ceará, e teve a prisão do Congresso de Ibiúna, que eu fiquei também uns 4, 5 dias no presídio Tiradentes, né? Foi a segunda prisão. No Ceará, eu não fui preso, em Fortaleza eu não fui preso, eu fui depois transferido no final do cumprimento da pena de 5 anos pela Lei de Segurança Nacional, em 75, que eu fui transferido para o Ceará. A minha escolha em São Paulo sempre foi uma escolha muito contraditória, porque eu tinha em São Paulo, como camponês, filho de camponês, eu tinha em São Paulo a Meca da libertação, do progresso, do emprego. Isso passava na minha cabeça. Por outro lado, eu tinha em São Paulo a marca das 2 prisões que eu passei aqui. Tá certo? Terceiro, eu tinha a marca de São Paulo quando cheguei aqui clandestino. Aí eu conheci São Paulo clandestinamente. A minha primeira viagem para São Paulo foi em 64, quando eu vim com o padre Salmito. E em 64 eu vim me em contato com o pessoal do Brasil Gente, AP, JEC, JUC, etc.
Mas foi uma viagem rápida. Quando eu vim para cá em 67, para o Congresso de Vinhedo, eu vim clandestinamente, que eu já era, em 67, o Congresso de Vinhedo, quando foi eleito Luiz Travassos. Eu vim com a delegação do Ceará e nesse congresso eu entrei no PCdoB. O PCdoB tinha uma bancada pequena, eu entrei no PCdoB em 67, que foi o Congresso de Vinhedo, que elegeu Luiz Travassos presidente da UNE. Aí depois eu entrei, aí eu fiquei representando o Ceará no Conselho Nacional da UNE, no final de 67 e 68. Em 68 eu sou eleito presidente do DCE do Ceará. Lá no Ceará não tinha o EE. E então o meu contato com São Paulo foi muito assim. Quando eu vim morar clandestinamente aqui, depois do AI-5, né, por exemplo, no dia que foi lido o AI-5, o Ato Institucional número 5, eu estava na casa de um amigo meu, um companheiro que morreu, o Sérgio Miranda, eu estava na casa dele, né, e assistindo a decretação do AI-5, ele estava legal e eu já estava com prisão preventiva decretada. Aí ele disse para mim, olha, a barra pesou, a barra vai pesar, vai chegar um contato aí e você vai ter que imediatamente entrar na clandestinidade. Eu era do comitê estudantil com ele. Isso foi uma sexta-feira à noite, sexta 13. No sábado de manhã eu fui no DCE, fiz um discurso de despedida para os estudantes no CEL, que era Clube dos Estudantes Universitários. E aí entrei, sumi. Eu fiquei 10 dias em Fortaleza, pulando de casa em casa. A última que eu fiquei foi na casa da irmã do Frei Tito, a Mirtz. Eu fiquei na casa da irmã do Frei Tito, o irmão dele, a Mirtz. Eu fiquei lá. Eu passei na casa do então estudante Tasso Gereissati, que era jovem, né? Porque a irmã dele era muito amiga minha. E ela me, né, protegeu lá. Então eu fiquei pulando uns 10 dias. No dia 25 de dezembro, no dia do Natal, eu saí na mala de um carro para entrar na clandestinidade. Então o Sérgio Miranda me deu uma carteira com outro nome, uma identidade com outro nome, eu passei a ter outro nome, a ter outra identidade, passei a ser outra pessoa, peguei o trem Crato, Recife, Salvador e São Paulo. Só que entre Salvador e São Paulo eu demorei um mês para poder esperar o contato que vinha do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, com quem eu estava militando e eu estava afiliado no PCdoB. Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei aqui clandestinamente, mas eu não era conhecido em São Paulo. Ninguém me conhecia, então eu vivia clandestino, mas eu circulava normalmente em São Paulo, porque eu era da diretoria da UNE. E eu trabalhava aqui em São Paulo com o Onestino Guimarães, o Onestino pela AP e eu pelo PCdoB. E a gente é que fazia os contatos com os diretórios que ainda funcionavam, eu e o Onestino. A gente fazia, o centro articulador da UNE era Rio de Janeiro, que era o JAMAC, clandestinamente, e eu vinha para São Paulo com o Onestino e fazia São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu com o Onestino, né? E foi aqui em São Paulo que eu tive, eu fiquei clandestino 1 ano e meio, morando em pensão, com outra identidade, apoiado pela direção nacional do PCdoB, e nesse período foi que eu conheci algumas companheiras e companheiros do PCdoB aqui, inclusive minha companheira Rio, com quem eu moro até hoje, eu conheci nessa época, mas a gente só passou a se relacionar depois quando nós fomos presos no Araguaia. A Sueli, que morreu no Araguaia, a Helenira Rezende, com a companheira que morreu heroicamente no Araguaia, o Ribas, que morreu no Araguaia, com quem eu convivi intensamente. O Bergson foi vice-presidente do DCE quando eu fui eleito presidente do DCE. Ele veio também para São Paulo, porque São Paulo era o lugar que eram as pessoas que não eram conhecidas aqui. Depois ele foi para o Araguaia, eu encontrei com ele lá e foi praticamente o primeiro morto em combate no Araguaia. O Bergson Gurjão Farias, que era vice-presidente do DCE, do Instituto de Química, quando eu era presidente. Então, aí a minha vida em São Paulo era essa, tá certo? Uma vida clandestina, mas muito intensa. Quando foi em 70,
na Copa de 70, eu assisti aqui meio clandestinamente, e nesse processo, no dia que o Brasil comemorou a chegada dos jogadores no Engabaú, eu aproveitei, eu já tinha tomado a decisão de me incorporar na preparação da guerrilha, da luta armada, não era guerrilha, luta armada. Aí eu fui orientado pela direção do PCdoB para me preparar para ir para a preparação da luta armada. E eu saí no dia que chegou a delegação, que foi um dia que a cidade parou, muita movimentação, aí era fácil a gente sair da cidade. Normalmente a gente só viajava de ônibus, de preferência não pegava ônibus na rodoviária, a gente pegava ônibus fora da rodoviária, e aí eu fiz o trajeto, que foi São Paulo, Campinas, Anápolis, Imperatriz e sul do Pará, quando eu me meto na selva, na preparação da guerrilha. Para mim foi fácil me adaptar, porque eu tinha uma origem camponesa, trabalhei na roça até 15 anos de idade. Eu conhecia como trabalhar na roça, trabalho de enxada, machado, facão, né? Eu tinha um fascínio pela... Duas coisas me fascinavam. Primeiro, São Paulo, porque era sinal do progresso, e eu estava em São Paulo. O outro fascínio era água, verde, porque eu vinha de uma região muito seca, que não tinha água, era seca. Inclusive eu trabalhei nas frentes de trabalho de 58, como se diz no Nordeste, eu era caçaco, né, com meu pai. Eu tinha 12 anos de idade, e então eu tinha essas duas coisas, esses dois cenários apareceram na minha cabeça. São Paulo, progresso, e eu estava em São Paulo. E Amazônia, selva, água, verde, comida, que era exatamente o oposto do sertão do Ceará. Eu convivi com essas duas coisas. Então, de uma certa maneira, a política e a perseguição me colocou em contato com duas realidades que, se eu não fosse, certamente, mesmo que eu não tivesse feito política, eu vinha para São Paulo. Meu objetivo era estudar em Fortaleza e vir para São Paulo. Isso foi cortado e eu acabei vindo para São Paulo de uma maneira diferente por causa da escolha política. Tá certo? E então isso foi muito forte. E essa minha história com São Paulo é muito marcante, porque quando eu fui preso no Araguaia, em abril de 72, precisamente no dia 18 de abril de 72, né? Eu tenho um alvará de soltura até hoje, quando eu fui solto no Ceará em abril de 77, né? Eu estava aqui em São Paulo, eu tinha uma relação muito afetiva com a cidade. Primeiro porque quando eu vim para cá, eu me sentia muito protegido, porque eu não era conhecido, diferentemente quando eu morava em Fortaleza, que era uma cidade pequena. Então eu me sentia numa selva. Depois eu fazia a relação com a selva amazônica. Segundo, uma coisa muito grande. Isso me apaixonava, isso me encantava, a coisa grande de São Paulo. E terceiro, porque eu conhecia a cidade no sentido literal da palavra. Quando você vive clandestino na cidade, você conhece as ruas, os bares, as padarias, os cinemas. Isso você conhece, porque você vive na rua. Eu morava em pensão, eu não podia ficar na pensão, senão dava bandeira, eu tinha que ficar na rua, né? E para ficar na rua você tinha que gastar seu tempo, ou com cinema, ou com andar de ônibus. Por exemplo, eu ficava andando no circular aqui de São Paulo para ganhar tempo. Eu pegava trem para ganhar tempo. Eu entrava no cinema com sanduíche para assistir 2 ou 3 sessões. Então, aí eu fui me entrosando na cidade. Quando eu voltei, interessante, quando eu fui solto, em 77, que eu vim morar em São Paulo, eu já estava convivendo com a companheira que eu vivo até hoje, a Ryoko. Eu vim morar em São Paulo. Quando eu fui solto em Fortaleza, porque eu fui solto em Fortaleza e vim para São Paulo. Depois eu coloco por que eu fui para Fortaleza. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui me recontactar com a cidade. Eu me conectei com a cidade. Sebo, cinema, ruas, ônibus, né? Coincidentemente eu dava aula em cursinho, então isso facilitava a minha experiência na cidade. E eu reencontrei a cidade num fato muito marcante, que foi quando o Corinthians ganhou da Ponte Preta depois de 22 anos sem ganhar o Campeonato Paulista. E como eu saí da prisão, eu fiquei 2 anos na selva e 5 anos na prisão, eu estava fora da cidade, então eu tinha momentos de choque quando eu saí da cadeia. Choque assim,
natural. Aí o cara me deu um toque, ó, vá assistir esse jogo que vai fazer bem. E para mim foi o segundo alvará de soltura, foi ir no Morumbi assistir Corinthians e Ponte Preta, quando eu vi aquela massa humana me abraçando e eu abraçando todo mundo, sem perguntar o nome. Aquilo ali para mim foi o segundo alvará de soltura no jogo do Corinthians. E isso tudo foi me ligando muito afetivamente com a cidade. Apesar das minhas prisões terem sido aqui, né? Eu passei aqui em São Paulo as duas primeiras prisões em 68, depois eu cumpri pena aqui, Oban, DOPS, Barro Branco, Carandiru, Penitenciária e Barro Branco. Carandiru, Penitenciária e Barro Branco. E de Barro Branco eu fui levado para Fortaleza. Inclusive eu não queria ir para Fortaleza quando eu estava preso aqui, né? E quando eu vim para São Paulo é interessante, como eu fui preso em Brasília, na selva, com outra identidade, no dia 18 de abril de 72, desse dia, dessa foto aqui, e eu estava preso, né, amarrado, eu era camponês, não tinha nada a ver com unha, não tinha nada a ver com o PCdoB, e 5 dias depois eu estava em Brasília, aí me identificaram com impressão digital. Para mim tinha um prédio caindo na minha cabeça, né? E aí foi um processo de interrogatório, tortura, choque, afogamento, pancada, cadeira do dragão. Foi um processo muito violento. Esse processo demorou 1 ano mais ou menos, o que ia acontecendo no Araguaia, eu ia sendo interrogado. Mas no dia que eu fui preso, eu sabia onde estavam os companheiros, mas 5 dias depois eu não sabia nem que eu quisesse, porque a guerrilha é móvel, entendeu? Então eu fui transferido do sul do Pará, né, no meio do mato, para Xambioá, de Xambioá, Araguaína, de Araguaína para Brasília, e fiquei sendo interrogado durante mais ou menos 9 meses em Brasília. Quando tinha qualquer coisa eu era interrogado. E foi aí quando eu vim para São Paulo, transferido para Uban, para mim foi mais ou menos o retrato de um diálogo que eu tive com, não sei quem era, um oficial chegou para mim e disse: olha, nós estamos decidindo, ou lhe matamos, ou mandamos você para São Paulo. E mandamos você para São Paulo por causa da sua relação com o PCdoB. E você vai para São Paulo. Nós estamos decidindo. Para mim, sair de Brasília e vir para São Paulo era como se fosse um primeiro sinal de que eu ia viver. Porque nessa época eu era um preso clandestino. Então eu fui transferido para Uban. Cheguei na Uban, fui recebido como... Me disseram assim: você está entrando no inferno, né? Aí o Ustra fez um discurso contra a guerrilha e eu resolvi provocá-lo, eu não sabia que era ele. Eu disse: mas vocês estão combatendo a guerrilha com feijoada em lata, doce em lata, castanha em lata. Lá não, nós combatemos sobrevivendo na selva. Aí ele começou a bater. Mas eu fui lá na Uban. Quando eu estava na Uban, eu acompanhei. No dia que mataram o Alexandre Vanucci, eu estava lá, que eu vi limpando o sangue da cela, né? Depois eu estive lá na Uban com o Joia Rufino dos Santos, o Alexandre Vanucci, que estava na Solitária, várias companheiras que estavam no outro lado da Uban, e da Uban eu fui transferido para o DOPS. Eu fui transferido para o DOPS para fazer o cartório. O cartório é aquele depoimento para efeito de auditoria. E aí eu saí de Brasília, eu estava correndo risco, na minha avaliação, porque eu estava clandestino. A Uban, eu ainda não estava identificado. Quando eu fui para o DOPS, eu disse: agora, veja bem, ir para o DOPS sob o comando do Fleury era um progresso naquela situação. Eu fui para o DOPS, foi quando eu fiquei no fundão do DOPS, onde é hoje o Memorial da Resistência, mas o fundão foi destruído. E foi lá que eu convivi com um companheiro que está desaparecido até hoje, que é o Edgar Aquino Duarte, né? Que está inclusive também, a denúncia sobre ele está nesse livro, que foi na carta que eu fiz na auditoria militar. Eu denunciei que ele estava sumido, debilitado, e a minha advogada Rosa Cardoso entrou com pedido de habeas corpus e o juiz negou. E exame de corpo de delito, dele e meu.
né? Que eu fiquei com ele no fundão do DOPS. Do fundão do DOPS, eu fui para o hipódromo. Aí eu fui conviver com presos políticos. Isso em maio de 73. Portanto, eu fui preso em abril de 73. Né? Aí eu fui conviver com outros presos políticos no hipódromo, no presídio do hipódromo. Do presídio do hipódromo, eu fui transferido para o Carandiru. O Carandiru ficava os presos vinculados com ações armadas. Eu fui para lá. Quando eu passei a conviver, a gente era ao todo um coletivo com 54 presos, era do PCdoB, da LN, era Ala Vermelha, VPR, MR8, que a gente tinha um coletivo de 54 presos políticos, no Carandiru. E nessa experiência do Carandiru, nós construímos uma maneira de viver na prisão extremamente rica do ponto de vista da experiência. Primeiro porque quando você a prisão ela tem dois momentos. Ela tem o momento da tortura e do interrogatório, e você luta para sobreviver, você luta para defender a vida, você fica no limite entre a vida e a morte, você fica no limite entre o corpo e a mente, o corpo que é uma coisa e a mente que é outra. E você administra a tua vida no limite do pau de arara, da cadeira do dragão, do afogamento, e de saber que companheiros estão morrendo. Você está no limite extremo das opções políticas. E depois você tem a fase que você vai cumprir pena com outros presos políticos. Aí, nessa fase de cumprir pena, você faz uma espécie de terapia coletiva quando você relata tudo o que aconteceu. E a gente tinha essa prática. A gente chegava no presídio e relatava, cada um relatava a sua experiência. Foram esses relatos que produziu um documento que se chama O Bagulhão, que foi a primeira denúncia sistemática sobre os 231 torturadores, os métodos de tortura e o nome dos companheiros mortos. Nós entregamos isso ao presidente da OAB na época, o doutor Caio, que era o presidente da OAB, que ele dirigia a comissão de anistia, e nós também entregamos para o Teotônio Vilela quando ele foi o relator da comissão de anistia. Isso eu estava no presídio, aí eu já estava no Barro Branco. Mas esse processo da casa de detenção para penitenciária, que nós fomos punidos, nós fizemos uma greve de fome. E dessa greve de fome foi ir para o Barro Branco. E do Barro Branco, nós tínhamos, na época eram 40 presos, eram 4 celas de cada um de 10. E quando mataram o Herzog em 75, né, eu estava preso, e nós resolvemos fazer um protesto. Mesmo que ninguém soubesse, era fundamental você resistir. Muitas vezes a resistência ela é um sinal de vida. Eu gosto muito de uma outra colocação que esse autor faz, o Victor Sérgio, é o seguinte: a humilhação para o preso é uma morte. A luta é só o risco de morrer, né? E aí nós fizemos uma resistência. Eu tinha uma bota que tinha sobrado do Araguaia, era a única coisa que eu tinha, uma bota de pneu, e eu bati na porta de ferro e deu uma pancada muito grande, um barulho muito grande. E eles disseram que eu estava provocando um levante. Aí eu fui punido. Essa punição que eu não aceitei me levou para cumprir a pena no Ceará como punição. Aí eu fui levado para o Ceará, e de madrugada, e antes de eu ir para o Ceará, eu escrevi uma carta que está com o meu advogado até hoje, o Luiz Eduardo Greenhalgh: comunico que não vou me suicidar. Porque teve a morte do Herzog, o suicídio, enfim, foi a partir de 73 começou os desaparecidos. E a narrativa era que era suicídio ou morte de combate ou fuga. Aí eu fui: não vou fugir nem vou me suicidar. Aí entreguei essa carta escrita à mão para o meu advogado. Aí eu fui cumprir pena no Instituto Paulo Sarasate com outros presos políticos em Fortaleza. Por isso que quando eu fui solto em 18 de abril de 72, 18 de abril de 77, que eu cumpri 5 anos de pena, eu vim para São Paulo imediatamente. Primeiro porque eu queria vir para cá, que a Ryoko morava aqui, minha companheira. Segundo, porque São Paulo eu teria mais condições de viver, trabalhar, me
ter carteira de trabalho, etc. Terceiro, porque eu tinha uma paixão política para morar em São Paulo. Era uma coisa que me atraía. Misturava o ideal nordestino de vir para São Paulo, misturava com política e misturava com os encantos dessa cidade que para mim é forte até hoje. Uma das coisas que mais fez eu sofrer quando eu fui pela segunda vez perseguido na democracia, em 2005, 2006 até 2013, foi imaginar que eu não poderia andar tranquilo nessa cidade, porque eu tenho uma relação. São Paulo me deu o direito de trabalho, minha carteira de trabalho é daqui. São Paulo me deu o direito de votar, a partir de 82, que até 82 eu não podia votar, que estava com o direito cassado. São Paulo me deu o direito de ser candidato e fui eleito pela primeira vez deputado federal em 82. Né? São Paulo eu fui professor de cursinho. São Paulo, a minha companheira de São Paulo. Meus filhos são de São Paulo. O time de coração é tipicamente paulista, que é o Corinthians. e eu me sentia como se eu estivesse na selva amazônica, numa selva diferente que é São Paulo. A gente tinha uma vida dupla lá, muito fio da navalha, porque a gente era camponês, casa, roça, mutirão, visitas, circular na região, respeitar os costumes, não dar bandeira, como a gente usava. Isso era uma vida. A outra vida era a preparação militar, preparação ideológica e política que a gente fazia clandestinamente. Então a gente caminhava no fio da navalha para administrar essa vida dupla. Em primeiro lugar, a vida, aí só uma explicação. Na guerrilha, você cria uma relação de afeto, de convivência, de amizade muito intensa, porque na guerrilha você não tem nada sozinho. Tudo é coletivo a partir de dois. Então você tem uma vida muito coletiva. Teus dramas, teus desafios, tal. Era uma vida cotidiana. Segundo lugar, a vida lá já era um treinamento. Viver na selva é um treinamento. Quem vivia na selva. Então, andar na selva, trabalhar na selva, nadar na selva, caçar na selva, era um treinamento. Caçar, tiro. Nadar, treinamento. Andar na selva, por exemplo, se você anda na selva é um tipo de treinamento. Por isso que você, quando anda na selva, você anda com os pés altos. Porque se você andar como anda na cidade, você cai. Então é um treinamento. Depois, aí a gente fazia... Então a vida era um treinamento. Desse ponto de vista, a vida em si já era um treinamento. E aí a gente fazia treinamentos especiais, tipo emboscada, camuflagem, tiro. Nadar, por exemplo, atravessar o Araguaia com as mãos livres para atirar. Aí era treinamento dirigido. Treinamento propriamente. E a vida na selva era muito intensa, rapaz. Primeiro porque a gente saía da cidade, uma outra característica, perseguido. E a selva era uma grande protetora. A gente se sentia numa proteção total. Nunca vão chegar aqui. Isso era uma ilusão nossa. Por isso que eu digo que os guerrilheiros estavam mais preparados para morrer do que para matar. E a gente vivia naquela selva com uma grande proteção. E essa grande proteção começou a ser, vamos dizer assim, a ter barulho, por exemplo, quando começou a Transamazônica, em 70, exatamente no período que eu cheguei lá. Depois veio os garimpos, que depois dá em Serra Pelada. Depois vieram as fazendas com os incentivos fiscais. Aí começou... Ali era uma porta de entrada na Amazônia da colonização. E aí a gente começou a perceber que o clima estava muito tenso. Enfim, a gente comparava. É uma mulher grávida que o bebê começa a aparecer. Não está difícil esconder. Então a gente vivia numa tensão muito grande. A gente já vivia numa certa tensão. Isso a partir do que eu cheguei lá, que foi 70. Tinha companheiros que estavam lá desde 68. Né? Agora, a vida na selva, a gente passava por uma adaptação muito radical. Viver na selva tinha um atrativo, você andar na selva, você conhecer os mistérios da selva, você se comunicar com animais,
você preparar armadilha, você matar onça, tudo que você matasse tinha que comer, de cobra a onça, pescar. Quer dizer, a gente tinha uma vida muito intensa na selva. E tudo a gente aprendia. Por exemplo, a gente sabia distinguir os cipós que a gente podia beber água dele, que não tinha veneno. A gente descobria como fazer armazenamento na selva, porque como a selva é muito úmida, você tinha que cavar um buraco na vertical e no meio da vertical você fazia um na horizontal, porque a água desce. E aí você reveste ele com madeira de lei, que é a madeira nobre da selva, e bota armazenamento de remédio para malária, leishmaniose e principalmente para mordida de cobra. Então, a gente estava sempre descobrindo as coisas. Não era monótona viver na selva, era muito rica, tá certo? Porque a gente tinha um lado, alguns dias da semana a gente trabalhava como lavrador normal, e outros dias a gente se embrenhava na selva. E quando a gente se embrenhava na selva, a gente tinha uma vida cultural muito intensa, de tocar violão, de cantar as músicas que a gente conhecia de 68, né, esses dias, por acaso, eu estava lendo uma matéria que saiu no GGN sobre o Idalício Soares de Minas e a Valquíria, e eles eram um casal de jovens, de 25 anos, que tocavam muito bem violão. Eles tinham um violão. E eles tocavam violão, então a gente cantava internacional, viola enluarada, caminhando, apesar de você. Então a gente tinha uma atividade cultural e também a gente tinha leituras sistemáticas. Tanto leituras dirigidas para a preparação militar, que a gente lia, diários do Che, Batalha de Stalingrado, Retirada da Laguna, estudava muito os sertões do Euclides da Cunha, e a gente estudava isso aí, tá certo? Estudava muito a experiência brasileira. Então a gente tinha uma vida intensa, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político. E a gente também tinha uma vida intensa porque estavam chegando companheiros. Então o que acontece? A geração do Araguaia era a geração de 68, a maioria. Então a gente se conhecia de 68. Quando chegava um companheiro lá, a gente se conhecia de antes. Por exemplo, quando chegou o Ribas estava em Ibiúna. Quando chegou o Flávio de Oliveira Salazar, era de Ibiúna. Quando chegou o Glênio, quando chegou o Teodoro de Ceará, a gente se conhecia. Então era uma confraternização. As notícias chegavam, o pessoal levava os jornais, levava as revistas, levava as últimas, porque a gente era muito informado com as rádios internacionais que a gente ouvia. Voz da América, BBC, Havana, Moscou, Rádio Pequim, que a gente se informava muito do que acontecia no Brasil. E a gente, evidentemente, a gente não imaginava, porque a gente estava muito determinado a viver na selva, a lutar. Porque a nossa geração, ela era a geração do risco, ela não tinha medo, ela gostava do risco, ela era apaixonada pelo novo, ela estava muito preparada teórica e psicologicamente. Então ela... E pela preparação da guerrilha, a guerrilha você tem uma mística de que tua vida depende do outro. Então, por exemplo, jamais você tem uma relação mais forte do que de irmão. Porque tu tá num treinamento, o outro tá te protegendo. Tudo era igual, lá tudo era igual. Então, por exemplo, a mochila, o que um tinha, o outro tinha. O rodízio para fazer a comida, o rodízio para cuidar dos pratos, o rodízio para... Tudo era igual, entre homem e mulher. Entendeu? E tinha coisas assim que a gente ficava muito tomado, porque apesar a gente vinha de uma geração libertária, do proibido proibir, que era 68. E no caso da selva, a gente vivia isso intensamente. Só que a gente passava por uma adaptação, porque a gente estava morando na selva. Né? E muitos não conheciam, eu conhecia, mas tinha companheiros lá, rapaz, que a primeira vez que foi cortar de machado, estourou a mão aqui, porque quando você toca o machado no pau, você tem que soltar a mão. Se você prender a mão, rasga aqui, tá entendendo? Então foram coisas assim muito penosas, companheiras que iam andar na selva com aquelas calças de brim, assava. Entendeu? Você ficar de botina na selva,
o dia todo, quando você tira a botina, pele, a frieira, tira parte do seu pé. Então, e a gente vivia isso muito intensamente. Malária, então tinha que dar injeção. Quando era malária violenta, que era maligna, que podia matar, porque dá febre de 40 graus, você tinha que aplicar soro. Nós não sabíamos aplicar soro, mas tinha que aprender, porque a gente passava do seguinte desafio: aqui a gente tem que fazer tudo. Entendeu? Desde curar bicheira, que é berne, que dá na perna, até leishmaniose, que são feridas grandes, ou então malária. Você tem um acesso de malária, tem que tomar soro, tá certo? Porque senão você pode ter um processo de morte. Então eu diria que a vida era muito intensa, era de uma intensidade máxima, muito máxima. Então a gente não tinha rotina, apesar da gente viver dentro da selva, não tinha rotina, tá certo? E os treinamentos que a gente fazia, o treinamento militar depende muito de você conhecer o terreno. Então você tem que conhecer as características e os detalhes do terreno. Por exemplo, atirar. Não adianta você ficar treinando atirar a longa distância, com pontaria. O tiro lá é a curta distância, porque é a selva, não tem alvo. O alvo é imediato. Então são coisas assim que a gente ia aprendendo com muita novidade. Por exemplo, o contato com pessoas que moravam na região. Por exemplo, nessa época eu era solteiro, com uma maioria dos companheiros lá, e a gente andava na cidade, só que era um bando de jovens. Então a gente tinha que ter o maior cuidado, porque a gente não podia ir na zona, porque o Vietnã se chamava zona, porque tinha polícia e tinha risco de pegar a doença venérea, e da guerrilha não dava, né? Depois, a gente também era paquerado por camponesas, mas a gente não podia ter relação com camponesas. Que eu me lembro, só um companheiro que teve uma relação, que optou para viver com a companheira camponesa, e a guerrilha respeitou, ele se separou da guerrilha e foi ver com a camponesa, o Amaro. Então era uma coisa assim. E lá nessa época não tinha vida social. Não tinha. A única atividade religiosa que tinha era em Marabá, mas nós não íamos para Marabá, era muito estranho. Não tinha assim missa como tem no interior do Ceará, naqueles povoados, não tinha. A gente ia em reuniões, qualquer que fosse ela. Por exemplo, uma coisa que a gente tinha muito era telecô. Telecô é uma espécie de macumba da Amazônia, que nasceu em Codó, no Maranhão. E a gente ia para sessões, porque qualquer coisa que reunisse as pessoas, a gente queria ir para poder ter relação social. Porque na cidade a gente não tinha relação, a gente não ia na cidade porque era vulnerável. Na cidade ficava um companheiro com olheiro, mas a gente vivia na selva mesmo, né? E então a vida na selva era muito rica. Então você desbravar a fruta, você descobrir como tirar fruta, você descobrir como secar carne. Quer dizer, a gente estava sempre descobrindo coisas incríveis. Nesse sentido, eu vivi 2 anos lá, eu diria para você que foi muito intenso, assim. Para quem tinha saído de São Paulo e de Fortaleza, eu não tive um choque muito grande. E para mim, mais ou menos como eu te falei, quer dizer, São Paulo era o progresso. A Amazônia para mim era a negação do Nordeste, porque era água e verde. E você andava no mato e comia. Então, fruta, selvagem, água, no mato, bicho, caçava, comia. Quer dizer, era a fartura, como se diz. Diferentemente do Ceará, que você, na seca, não tinha nem preá, largatixa, essas coisas assim. Então, isso também me funcionava numa sublimação estética daquela vida que a gente tinha lá. Entendeu? E a questão central, já que você, para terminar essa parte da vida lá, é que você é obrigado a ter uma vida coletiva muito intensa. Porque é a questão de sobrevivência. É tanto que uma das coisas que mais fez a gente sofrer, que eu mais sofri, foi quando eu fui preso, que parecia que uma parte do meu corpo tinha se cortado. A segunda grande sofrimento foi ver nos interrogatórios fotografia de companheiros mortos, alguns sem cabeça e outros com tiro. Aí a barra pesada, porque você tinha uma relação de teu corpo.
Na minha experiência política, eu tive alguns momentos marcantes. Primeiro que foi em 74, quando eu estava preso no Carandiru, que a gente dizia que a ditadura só caía pela luta armada. E a ditadura começou a se transformar e o MDB ganha a eleição de 74 e 78. Aquilo ali deu um choque na nossa experiência política, de opção, de análise, dentro da cadeia. Foi quando a gente fez a greve de fome na campanha eleitoral de 74. Nós fizemos uma greve de fome de 10 dias. Foi um momento, pós a experiência da luta armada, muito dramático. O segundo momento dramático foi quando a gente saiu da prisão, né? Quando a gente saiu da prisão, o país estava num processo, iniciando a transição, e num processo de abertura lenta, gradual e segura. E nós saímos da prisão, eu fui anistiado pelos direitos políticos, eu cumpri pena. Então, de uma certa maneira, a gente era, vamos dizer, mais ou menos excluído daquela movimentação que começava a ter no país. Anistia, direitos humanos, greves, porque a gente era marcado, né? Foi um momento também que ficou muito forte na minha carreira. E eu tive um episódio também, eu faço questão para depois chegar no que eu estou vivendo hoje. Naquele período da transição, até a Constituinte, havia uma certa hegemonia de que a gente não podia falar do que tinha acontecido. E a gente era mal visto, porque qualquer denúncia, de tortura, etc., podia prejudicar a tal transição. Lenta, gradual e segura. E a pactuação que foi feita, você sabe, foi feita uma pactuação que está documentada nesse livro aqui, do Leonêncio Nossa. Sim. A pactuação está documentada aí, que era o acordo de não promover os torturadores, mas também não julgá-los. E a Constituinte viveu esse dilema, né? E para mim, quer dizer, esse processo daquela época, eu acho que a narrativa do que aconteceu, eu estou colocando isso para chegar agora, a narrativa do que aconteceu a partir de 79, porque na verdade nós estamos vivendo 40 anos, meu. Coloque 79 como um marco, porque é a lei da anistia, e 2019, que foi a eleição. Esses 40 anos foi um período histórico, primeiro um período histórico de democratização virtuoso do país. Segundo, um período histórico em que a política comandou, não foi a justiça nem a criminalização. Terceiro, foi um período em que havia diálogo, não era uma guerra, não era extermínio, não era fundamentalismo. E foi um período, no meu modo, mesmo com governos como o do Collor, Fernando Henrique, Itamar, depois veio Lula e Dilma, eram governos nos marcos democráticos. Eu acho que esse período, ele começou a ser rompido a partir de 2013, eleição de 2014, 2015, e nós hoje vivemos um novo período histórico. Depois desses 40 anos, nós estamos entrando num novo período histórico, estão se definindo novas bases de um regime político, um novo tipo de hegemonia política, e eu acho que esse novo período histórico que nós estamos vivendo, a Constituição de 88, que foi um marco, né? Ela praticamente foi sangrada, atiraram no coração dela, porque precarizaram direitos e garantias individuais, estão eliminaram o artigo 7 CLT, dos direitos sociais, a PEC do fim do mundo, que é saúde e educação, e a reforma da Previdência. Quer dizer, aquilo que é o cerne da Constituição Cidadã já foi sangrado. E eu acho que nós estamos vivendo um período de um Estado autoritário, com traços ditatoriais, e uma disputa por uma disputa de ideias em que tiraram a tampa do que estava escondido e veio à tona o fascismo social e comportamental. E ele é estimulado por um processo de disputa política que, no meu modo de entender, assim como a transição tem muito a ver com o mundo, tem muito a ver com o mundo esse processo a partir principalmente da crise de 2009.
né? E eu acho que nós estamos vivendo um período dramático. Para quem viveu a luta pela democracia, o período das diretas, colégio eleitoral, greves, esse período em que a política fervilhava, porque para mim a política é o espaço da liberdade. A política não convive com o inimigo. Você não trata as pessoas da política democrática como inimigo. A democracia não está ninguém como inimigo, é adversário. Mas hoje é inimigo. Então eu acho que nós estamos correndo um sério risco de um grande retrocesso político, democrático, de um grande retrocesso econômico e de uma barbárie social, que é a nova hegemonia do capital financeiro, dos fundos de investimento, dentro de uma nova geopolítica mundial, com a revolução tecnológica e com o predomínio dos interesses da financiarização. E eu acho que hoje o neoliberalismo não convive com a democracia liberal. A democracia liberal de 88, eles não convivem com a democracia. Eleição livre, liberdade sindical, disputa, não. A eleição tem que ser jogo de carta marcada. E se cria um novo tipo de autoritarismo. O autoritarismo da ditadura era o sangue, a morte, o desaparecimento e o pau de arara. A tortura dos tempos atuais é a tortura da imagem, da reputação, da dor no coração, da dor manipulatória, da dor que você não mata, mas a pessoa está viva. Não tem sangue, mas a pessoa está morta. É um novo tipo sofisticado de uma espécie de guerra híbrida, que no meu modo de entender nós estamos vivendo hoje. Então eu diria para você que eu acho que é um momento muito duro ter vivido tudo isso. E mais uma vez eu vou me valer do Victor Sérgio para dizer uma coisa que para mim é um norte na minha vida, que é o seguinte, ó. Eu digo o seguinte, ó. A servidão humana é a morte, eu já te falei isso. Ao passo que a luta é o risco de morrer. E tem uma outra coisa aqui que é muito interessante para mim, em todas as minhas reflexões que eu faço, que é o sentido da vida. Eu me identifico com essa frase, adotei a concepção de que a vida humana só tem sentido na medida em que se põe a serviço de um infinito. Para mim, a luta pela justiça, pela liberdade, pela igualdade, pelo socialismo, pela democracia é um infinito. Principalmente considerando os tempos de hoje. Considerando que a gente viveu 68, viveu a clandestinidade, viveu a guerrilha, viveu a prisão, viveu a democratização, viveu a Constituinte. Para mim é um infinito. Mas eu só vivo com essa concepção. Sem essa concepção, a vida não tem sentido para mim. Então eu diria para você que é uma mistura de dor, mas também é uma mistura de resistência muito forte, porque eu tenho essa concepção de vida. E essa concepção de vida, para mim, me faz olhar essa caminhada toda como dirigindo, como se eu fosse um carro com retrovisor e para-brisa. Então, você tem que ter resistência, esperança, futuro, construir a cada momento. E como eu aprendi na minha vida, a ver nas pequenas coisas, você tem grandes coisas e pequenas coisas. Você tem um micro e um macro. E eu acho que eu vivi gestos silenciosos de grande significado, como foi o cara que me deu ar quando eu estava sendo torturado. Tá certo? Entendeu? Que era um gesto que ninguém ficou sabendo, mas que foi muito forte para mim. Você às vezes luta com olhar, com abraço, com aperto de mão. A mesma coisa você destrói a pessoa. Ou você luta ganhando a eleição, chegando ao governo. Eu vivi tudo isso. Chegar ao governo com Lula, aquele comício na Paulista. De viver também esse processo que está acontecendo com ele. Então, para mim, rapaz, eu acho que vale a pena a luta. Sem luta não vale a pena a vida. É isso.